Filipenses 4, 6 ao verso 8, diz assim o texto. Filipenses 4, 6 até o verso de número 8. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Pode se assentar, você que está de pé. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. É o que nós estamos fazendo aqui às quartas-feiras, quando nós chamamos os irmãos para estarem vindo participar. É exatamente isso. Eu estava falando com o pastor Vladimir, estava falando com o pastor Marcos, com o Tiago. Eu não sei se você sabe, hoje, até mais do que a depressão, a ansiedade tem sido a causadora de tantos males, gerando doenças psicossomáticas, a soma de várias doenças, onde as pessoas estão se entregando muito mais rápido do que qualquer outra doença por causa da ansiedade. Ontem, lá perto da igreja, um rapazinho com 20 e poucos anos comprou 2 litros de gasolina, jogou no corpo, riscou o fósforo e correu para a porta da igreja, aquela tocha humana, e morreu, porque tinha terminado o namoro com uma pessoa, com a sua namorada, e ele disse: eu nunca mais vou arrumar ninguém igual você. Ansioso, ansiedade de achar que não teria condições de ter uma outra pessoa. O que é ansiedade? Eu pesquisei várias fontes, várias coisas, mas o que mais me chamou a atenção é essa daqui. A ansiedade é uma emoção caracterizada por um estado desagradável de agitação interior, muitas vezes acompanhada de comportamento nervoso. Olha que interessante, como de se embalar de trás para frente. É o sentimento desagradável de terror por eventos antecipados. Preste atenção nisso. É o sentimento desagradável de terror por eventos antecipados, tal como a sensação de morte iminente. Ansiedade não é o mesmo que medo. O medo é uma resposta a uma ameaça real ou percebida, enquanto a ansiedade é a expectativa de um futuro, de uma futura ameaça. A ansiedade é um sentimento de inquietação, preocupação, geralmente generalizado e sem foco, como uma reação exagerada a uma situação que é apenas subjetiva, visto como ameaçadora. É muitas vezes acompanhada por tensão muscular, inquietação, fadiga, problemas de concentração. A ansiedade pode ser apropriada, mas quando experimentada regularmente, o indivíduo pode sofrer um transtorno de ansiedade. Isso é o que os médicos, psiquiatras, psicanalistas, psicólogos tomaram como ansiedade. Quando o Senhor Jesus começa a tratar desse assunto também em Mateus no capítulo 6, e ele vem falando sobre a natureza, sobre as aves dos céus, ele vem falando sobre bastar cada dia o seu próprio mal, porque eu e você, nós não podemos acrescentar um côvado, não podemos acrescentar 1 centímetro à nossa vida. Ele estava dizendo para os seus discípulos e para aquelas pessoas que estavam ouvindo: eu continuo no controle, Deus continua no controle de todas as coisas. Essa percepção do Deus a quem nós servimos, ela precisa estar o tempo todo na nossa frente. Caso contrário, nós vamos vivendo uma vida de ansiedade. A ansiedade hoje ela atinge todas as classes: velhos, jovens, crianças, pessoas ansiosas.
Pessoas ansiosas, eu me lembro, quando eu era criança, e você também, quando chegava o dia da viagem de férias, e não dormia à noite, porque tinha ansiedade. E quando entrava no carro, ficava perguntando, está chegando? Tinha acabado de sair de casa. Está chegando? Está chegando? Faltava 500 quilômetros. Está chegando? Nós tínhamos andado apenas 10. E aí, isso é ansiedade. Para as crianças, nos dias de hoje, onde são tantas as cobranças, como eu disse a semana passada e falei no próprio domingo, são muitas as pessoas que estão tendo o seu dia a dia, as suas atividades pautada na vida de outras pessoas. Isso também gera ansiedade. A pessoa tem, eu não tenho, mas eu preciso ter, e acaba acontecendo ansiedade de todas as formas. Muitas pessoas não conseguem viver o hoje porque estão com medo do amanhã. Deixa eu repetir. Muitas pessoas não conseguem viver o hoje porque estão com medo do amanhã. O que mais, gente? Muitos estão vazios, buscando sentido em coisas que não têm sentido. Olha que legal isso aqui. Tem muita gente vazia, porque está buscando sentido naquilo que não tem sentido. No grego, a palavra ansiedade significa estrangulamento. Olha como é sério, e a Bíblia vem tratando sobre isso. Jesus tratou sobre isso, Paulo tratou sobre isso, Pedro tratou sobre isso, quando ele escreveu dizendo, 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se esse assunto foi falado por Jesus, por Paulo, por Pedro, é que nós temos que lançar a nossa ansiedade em Deus. Caso contrário, vai ficando complicado. Pessoas ansiosas não produzem. 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca irão acontecer. Deixa eu repetir. 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca irão acontecer. Será que eu vou perder o emprego? E está empregado. Será? Eu contei aqui do meu amigo baterista que esteve aqui na igreja, que eu acordei pela madrugada, 2h30, 3 horas da manhã, com ele chorando, compulsivamente, chorando em voz alta, chorando. Eu perguntei, o que aconteceu? O que aconteceu? Você está passando mal? Não, eu estou muito preocupado, muito ansioso. Por quem? O que aconteceu? Pelos meus filhos. Ele não tinha filho, não tinha nem casado ainda. Não tinha nem casado. Pelos meus filhos. Eu, Ismael, já chorei antecipadamente a morte da minha mãe. Minha mãe está viva até hoje. Você já deve ter chorado também. Entra no quarto. E se ele me deixar? É a famosa frase procurando chifre na cabeça de cavalo. Cabelo em ovo. É aí que parte a ansiedade. As pessoas pensando, e se eu adoecer? E se? E será? Deixa eu dizer para você uma coisa, se nós não soubermos viver o hoje, nós não vamos conseguir viver o amanhã. Por isso que Jesus ele disse, basta cada dia o seu próprio mal. Basta cada dia o seu mal. Ter a visão do Deus a quem servimos é que vai mudar toda a nossa realidade em relação à ansiedade. A ansiedade, meus irmãos, ela se torna um sinal de incredulidade. Sabia disso? A ansiedade se torna um sinal de incredulidade. Em Mateus, no capítulo 6, Jesus escreve assim, no verso 27, Mateus escreve que Jesus estava falando, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo, eu digo que nem Salomão em todo o seu esplendor, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? O Senhor Jesus chamando a atenção das pessoas, dizendo, você precisa acreditar que Deus vai cuidar de você, da sua casa, da sua família. Homens de pequena fé. O pai morreu em 2015, nós estávamos lá no velório, e mamãe no primeiro momento, muito assustada, ela disse, e agora? Quem vai cuidar de mim? Ele é o mantenedor, e agora? O que vai acontecer comigo? Aí nós fomos para casa,
Mas estou uma semana, voltou a respirar, e esses dias para trás ela disse: eu nunca mais vou sofrer de ansiedade, porque Jesus tem cuidado de mim em todos os sentidos. Na morte, na perda de alguém, depois de 52 anos de casados. Então, meus irmãos, é importante a gente entender o que o apóstolo Paulo está falando, o que Jesus está falando, o que Pedro está falando. Você não vai ficar melhor quando fica ansioso. É o contrário, ela drena suas energias. Agora eu estou ansioso, agora eu estou ficando bem, eu estou bem ansioso assim, sabe? Morreu, acabou. Ansioso. Ou quando não acontece um negócio desse, fica para você ver. Vai ficando. Não vai melhorar em nada, não. Eu sou ansioso, não. Conhece alguém assim? Conhece alguém assim, irmãos? Ah, só eu que conheço. Ah, é porque é você mesma. Ah, entendi. Entendi. É assim. A ansiedade não melhora ninguém, muito pelo contrário. A ansiedade, ela é incompatível com a fé cristã. Em tudo, porém, a Bíblia diz: sejam conhecidas as vossas petições diante do Senhor. Olha o que Paulo nos ensina então. Paulo vai nos ensinar, em primeiro lugar, a aprender a orar corretamente. Ele diz o seguinte, no texto que nós lemos: em tudo, as suas petições sejam conhecidas em tudo, pela oração, súplicas e com ações ou com ação de graças. Aí ele vai nos ensinar essas três coisas importantíssimas aqui. Aprenda a orar corretamente. Como? Orações, súplicas e ações de graça. É o que nós estamos fazendo. Nós adoramos a Deus por quem Ele é, pedimos a Deus porque Ele é nosso Pai e damos graças a Deus pelo que Ele fez e faz por mim e por você. Vou repetir. Nós adoramos a Deus por quem Ele é, pedimos a Deus porque Ele é nosso Pai e damos graças a Deus porque Ele fez e Ele continua fazendo. Isso já vai curando a nossa ansiedade. Já vai adorando ao Senhor, já vai falando com Ele como Pai, e já vai agradecendo a Ele porque Ele sempre fez na minha vida e na sua vida. Aí você não precisa tomar nenhum ansiolítico, não precisa ir aqui, ali, pelo outro, não precisa fazer muita coisa. É ir para a presença de Deus, e adorar a Deus, e falar com Deus porque Ele é nosso Pai, e agradecer a Ele porque Ele fez e continuou fazendo. Primeira coisa é isso então, aprender a orar corretamente. Segundo, aprender a pensar corretamente. O que Paulo diz? Tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se houver algo de excelente, digno de louvor, nisto, pensai. Aprender a pensar corretamente. Quantas pessoas não estão pensando corretamente? A vitória ou a derrota está na mente. Deixa eu repetir para você. A vitória ou a derrota está na? Aprender a pensar corretamente. Não é pensamento positivo, não. É o que Paulo está dizendo. Eu preciso ler a Bíblia, me alimentar das promessas de Deus, me alimentar das verdades de Deus, porque se eu pensar aquilo que a Bíblia está dizendo, que a Bíblia já me prometeu, o que eu sei que a palavra de Deus já me falou como verdade, eu vou estar pensando corretamente. O dia que vier a luta, aí você vai poder dizer: aí eu conheço a palavra de Deus, tem promessa para mim. O dia que vier a adversidade, eu posso citar a palavra de Deus. Eu posso falar: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu posso falar o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia, no negócio da tribulação. Isso vai te ajudando a pensar corretamente. Agora não, meu Deus do céu, eu começo a pensar só nas coisas dessa terra, eu começo a pensar só se o meu colega do trabalho, se ele vai me passar a perna, se o meu sócio vai fazer algo comigo, se eu vou ter o dinheiro para poder fazer aquilo outro. Por isso que nós como igreja, nós não agimos na emoção, nós agimos por fé. Nós agimos por fé, irmãos. Racionalmente, eu, Ismael, se fosse olhar racionalmente, eu não teria coragem de assumir uma igreja com um aluguel de 30 mil reais, como nós pagamos aqui mensalmente. Ou você acha que eu viria para cá? Eu pago 30 mil, maravilha. Não, é fé. É fé, vamos pagar. E Deus tem nos dado vitória todos os meses. E além disso, a obra social está fazendo, a oferta para missão, as coisas estão acontecendo, vidas estão sendo salvas, batizadas no Espírito Santo, gente está sendo restaurada, porque nós agimos por fé.
Nisto pensai. Eu disse outro dia para alguém, nós vamos comprar um carrinho de pipoca, porque a Adriana quer comprar um carrinho de pipoca e colocar aqui fora, para poder ser mais uma fonte de renda, para a gente comprar as coisinhas da igreja quando precisar, aquela coisa toda. O cheiro vai entrar dentro da igreja. O cheiro da pipoca, o cheiro do bacon. E o óleo? Se o óleo esquentar muito, virar numa criança daquela, vai escalpelar inteira. Meu Deus do céu. Aí eu vou ficar ansioso. Não compra não. Não compra. Aí esses dias agora, a gente conversando novamente sobre as coisas da igreja, aí falando sobre os cursos, a pessoa disse assim, mas eu acho que não vai dar certo. Eu falei, não entra não. Não entra então não. Porque essa ansiedade é que faz com que as coisas vão dando errado. Se há algum louvor nisto, pensai, se não é de boa fama, se não é coisa boa, se não vai edificar, eu vou ficar pensando nisso, irmão. O que é que você deita, quando você deita lá no seu travesseiro, o que é que você está pensando? A maioria das respostas eu tenho da boca da minha esposa. Quando nós deitamos até de noite, nós deitamos lá na cama, nós dois, eu começo a conversar com ela, e ela me fala assim, por que você não faz isso? Por que você não faz assim? E eu falo, eu vou pensar melhor, mas já era a resposta, só para não dar muita moral. Já era a resposta. Verdade, eu fiquei o dia inteiro ansioso com isso. Eu fiquei o dia inteiro pensando como resolver. Na hora que eu deitei na cama, falou, Isma, faz assim. Eu falei, vou pensar nisso aí. Levanto, vou tomar água. Como é que eu não pensei nisso antes? Porque a ansiedade te impede de pensar. Te impede de pensar. Eu recebi um áudio esses dias, antes de ontem, e aí a pessoa mandou um áudio falando uma série de coisas, e o Samuel ouviu o áudio comigo. Quando terminou o áudio, eu já estava ansioso. Eu, Ismael, já estava ansioso. Eu respondi para a pessoa alguma coisa, o Samuel me disse assim, por que você não fala isso, isso e isso? Mandei para ele. É verdade. É verdade. Respondi de outra forma. Porque a pessoa que não é ansiosa, ele mais a mãe dele, vão viver 259 anos. Samuel e mãe dele, 259 anos. 260 talvez. Não são ansiosos. Pensa em duas pessoas, como é que parece uma coisa. Eu e o Rafael, sangue no olho. Estou pregando para mim aqui hoje, irmãos. Se servir para você, você pega aí para você. Sangue no olho. Eu vou viajar, eu fico olhando o carro todo o tempo todo, Vladimir. Fico olhando, será que o pneu baixou? Como é que está esse óleo aqui? E pega a vareta do óleo e tiro 10 vezes para ver. Até que eu acho alguma coisa, acho que abaixou. Lógico que abaixou, tirei 10 vezes. Uma ansiedade. Eu volto dentro de casa 5 vezes para ver se a janela está fechada. Aí já é tique, né? Tique nervoso. Toque. Como o cara disse, é ticket. É toque. Não tem problema. Ansiedade. Viajei com a minha irmã, Raquel, minha irmã mais velha. Nós estamos andando na rua. Falei com ela, olha o buraco. Olha o meu fio. Olha essa pedra. Olha essa casca. Ela falou, me livra disso, Deus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Me liberta desse homem, Senhor. Como é que a Adriana aguenta? Gente ansiosa com tudo. Se vai dar certo, se não vai dar certo. Eu parei com isso agora. Se eu tinha algum compromisso, eu ia durante a semana para ver onde era o lugar. Depois eu voltava no dia que eu tinha que ir. Já passou nisso? Agora eu só entro no Google para ver por cima. Gente ansiosa. Se existe algum louvor nisso, pensai. Tem alguém comigo aqui, irmãos? Está te acertando aí, irmão? Eu sei que ia acertar, porque acerta em mim. Então, em primeiro lugar, eu preciso aprender a orar corretamente. Segundo, eu preciso pensar corretamente. É a Adriana que me ensina. Eu chego em casa, às vezes, tão estressado e tão ansioso com algumas coisas, que ela diz, vai resolver? Resolve você ficar assim. Aí eu falo com ela assim, eu fico ansioso porque ela não fica preocupada. Eu fico ansioso porque ela não fica preocupada. Preocupa, Adriana. Falou, bobagem. Samuel foi, nós estamos entrando para a academia. Aí nós estamos na academia. Samuel anda assim, ó. Vem aqui, Samuel, por favor. Larga a cama.
Anda aqui. Isso. Pode subir aqui. Nós dois na academia. Indo para a academia a pé, nós dois. Eu andando. Vamos, Samuel. Vamos, Samuel. Ele fala para mim. O que você fala para mim? Calma aí. Calma. Eu já emagreci 15 quilos. Você não emagreceu nada até agora. Está aí essa lindeza de papai. Então, irmãos, não vai mudar nada na sua vida. Calma, pai. Calma. A Adriana, quando quer ainda me testar minha fé, ela ainda fala comigo assim: ô Isma. Eu falo com ela: não fala Isma não, pelo amor de Jesus Cristo. Ela vai falar: amor. Piorou ainda mais. Aí eu vou lá no quarto, depois eu volto e peço perdão. Terceiro lugar, irmãos. Em primeiro lugar, eu preciso aprender a orar corretamente. Em segundo lugar, eu preciso pensar corretamente. Em terceiro lugar, eu preciso agir corretamente. Se puder escrever o que eu vou colocar aqui, se o Felipe puder escrever e deixar ali para você copiar. Olha que coisa interessante em relação a agir corretamente. Você não é o que você sabe, nem o que você sente. Você é o que você faz. Não pode ser, eu e você, nós não podemos ser um ouvinte da palavra de Deus e não praticar. Não tem como vencer a ansiedade. Vou repetir. Você não é o que você sabe. Você não é o que você sente. Você é o que você faz. Eu sou praticante da palavra de Deus. Então eu creio que o Deus que eu sirvo, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Eu vou pensar nas coisas que são do alto, nas promessas que o Senhor já me fez, naquelas que Ele já cumpriu, e em tudo que o Senhor tem prometido. Vai acontecer, e eu lanço sobre Ele a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. É isso que a Bíblia está ensinando. Agir corretamente. Olha aqui, meus irmãos, a cura para esse problema, ela vem sendo falada no verso 7. No verso 7, a cura de tudo isso que nós estamos falando aqui, o apóstolo Paulo, ele vai falar o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É a paz de Deus, é a serenidade sobre a minha vida e sobre a sua vida. Pode estar caindo o mundo lá fora. Eu me lembro das palavras de Jesus: deixo-vos a minha paz vos dou. Em meio a tribulações, a guerras, a tantos conflitos, deixo-vos a minha paz vos dou. E o apóstolo Paulo vem dizendo: é a paz de Deus, é a paz de Deus que vai substituir essa ansiedade, descansar em Deus. E por último lugar, nós precisamos olhar para Deus, da perspectiva de Deus, e saber que Ele é soberano para cuidar da minha vida e da sua vida, até aquele grandioso dia que Jesus Cristo virá nos buscar. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Como é que eu faço isso? É um exercício. É um exercício. É o vendedor que sai para vender e não vende naquele dia. É aquele que trabalha com aplicativo e não faz o número de corridas, trabalha com táxi. É aquele que tem um comércio. E aquele que trabalha no seu próprio negócio. E de repente, naquele dia não vendeu, no outro também não. É descansar em Deus e dizer: o Senhor continua cuidando de mim. É um filho que não está fazendo aquilo que você gostaria, seguindo o caminho que você gostaria, mas está afastado. Meus irmãos, Deus que cuida de mim, cuida de você, cuida também dos nossos filhos, cuida de tudo. Por isso o Senhor Jesus vem dizendo: basta cada dia o seu próprio mal. Homens de pequena fé,
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu encerro com o texto de Paulo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Vamos ficar de pé, vamos.